Olá, bem-vindos a mais um Café para Despertar. E hoje nós estamos aqui para despertar a comunicação. E para a gente poder tratar desse assunto tão importante, a comunicação, hoje eu estou aqui com Janaína Prado, fonoaudióloga, especialista em comunicação, e nós vamos fazer uma troca bem legal, falando justamente sobre a importância da comunicação e como que a comunicação ela pode trazer benefícios para a vida das pessoas. E aí, Janaína, eu já queria saber que você tem uma história linda e muito bacana sobre comunicação, como que a comunicação entrou na sua vida e como que você hoje tem trabalhado a comunicação, já que é a sua área, o seu nicho no mercado de trabalho. Sim. Renata, é um prazer estar aqui com você no Café para Despertar. Muito obrigada pelo seu convite. E eu falo que a comunicação tá assim na minha vida desde quando eu era criança, que eu sou da época da Xuxa, né? Da Sandy. Então eu cantava na varanda da minha casa, eu brincava de ser apresentadora de programa de TV, e ali eu já gostava de me expressar. Eu via valor na comunicação, mas eu tinha medo de palco. Acredita nisso? Tinha medo, e era naquela brincadeira ali que eu percebi a comunicação. Na medida que eu fui crescendo, que as nossas referências às vezes vão nos podando, né, falando: "Não, vai por esse caminho", eu fui me tornando uma pessoa mais tímida. Mesmo depois cantando no coral da igreja, eu fui ficando mais tímida. Só que o meu primeiro oportunidade de emprego foi numa escola de música. E nessa escola havia uma fonoaudióloga, e eu achava maravilhoso o trabalho que ela fazia com os cantores, como que ela fazia um ajuste vocal bacana, como que deixava a voz mais bonita. Falei: "Já sei, vou retomar minha trajetória aí, vou estudar fonoaudiologia". E assim começou o meu amor pela comunicação humana, e na medida que eu fui estudando, interessante que eu não gostava da parte clínica, eu gostava da parte de aprimoramento da habilidade de comunicar, da comunicação nas empresas, nesse diálogo, nessa troca, e eu fui me especializando, fui para o coaching, fui para a PNL, fui para metodologias terapêuticas para aprimorar essa comunicação, que é essa troca gostosa que a gente está tendo aqui, né. Verdade. É interessante porque você foi falando essa história de nova, e eu novo, eu também era muito tímido. Eu me escondia na sala de aula para o professor não me perguntar, tinha vergonha, morria de medo do que as pessoas iam pensar, dos julgamentos que iam fazer, se eu falasse alguma coisa errada ou alguma bobagem. E aí eu fui sempre me reprimindo, fui me travando. E isso foi até o início da juventude. Quando chegou na faculdade, e eu já tinha alguns sonhos, e entre os sonhos era me tornar palestrante. E aí, eu percebi que eu tinha que aprimorar a minha comunicação, mas não sabia aí como aprimorar a comunicação, ainda vivia aquela timidez e as várias travas que eu mesmo trazia para mim. Foi quando apareceu um curso de oratória, e aí eu falo que o curso de oratória ele foi um divisor de águas para mim. Porque aí eu fui com o coração aberto para poder estudar oratória, fui para o curso querendo realmente desenvolver, aprender, sabia que eu ia passar por várias saias justas, mas eram necessárias aquelas saias justas para que eu pudesse ali estar me desenvolvendo, adquirindo a habilidade então da oratória, da comunicação, do falar em público, porque o falar em público era um medo que eu fortalecia e eu tinha que quebrar esse medo. E aí o curso, eu não só me desenvolvi, como fui o melhor aluno da turma. E Olha. aí sendo o melhor aluno da turma, logo depois a empresa interessou em estar me fazendo um convite para mim me tornar um instrutor, lá da empresa. Passei por algum tempo sendo instrutor pela empresa, dando curso pela empresa por toda Minas Gerais. E aí depois eu resolvi: "Opa, já que eu estou desenvolvido na oratória, já que eu estou, tão capacitado que eu estou ministrando curso, vou ministrar curso para minha empresa". E aí eu montei uma empresa de cursos de oratória e até pouco tempo atrás eu ainda ministrava cursos e muitos cursos, tenho muitos alunos aí no Brasil inteiro. Mas por quê? Porque eu sabia a importância da comunicação e o que que a comunicação poderia me proporcionar, que era a realização do meu sonho. Acabei me tornando palestrante naquela época de oratória. Agora, com a minha transição de carreira, fui para neuropsicanálise, aí eu já tenho desenvolvido
palestras na área do desenvolvimento humano, do socorrismo mental. Então, foi fundamental essa transição. E eu descobri que, na realidade, as travas que me impediam de comunicar eram travas internas. Era ali o meu self 1 e o meu self 2, né, trabalhando internamente. E quando eu resolvi, então, assumir a autorresponsabilidade, adquirir a habilidade e desenvolver a comunicação, pronto, o mundo todo se abriu. E hoje, no mercado, eu estou aí sempre sendo requisitado para palestras. Mas é interessante, Janaína, e aí eu quero, te perguntar, porque muitas das vezes as pessoas, elas aprendem a falar logo na infância, vão ali desenvolvendo ainda os primeiros anos escolares, mas depois esquecem de aprimorar essa comunicação. Vão, falando do jeito que dá, mas muitas das vezes elas falam, mas elas não comunicam. Qual que é a diferença do falar e do comunicar? Muito interessante a sua pergunta e essa reflexão, Renato, porque a comunicação é essa ação comum, é o que me torna comum a você. Então, quando eu tenho essa noção da comunicação, essa referência, eu me preocupo em me fazer entendida por você. Então, como que eu vou conversar com o Renato, né? Então, eu percebo quais as palavras que eu vou escolher, como se fosse um cardápio mental, da mesma forma que você senta aí no restaurante e escolhe, né, o que você vai se alimentar, você também escolhe as palavras, os termos, para que você possa me compreender. E as pessoas não se preocupam com isso, porque elas têm aquela vivência, a história, o seu próprio vocabulário e muitas vezes não pensam que o outro precisa compreender o que ela fala. E uma outra questão para me tornar comum, que eu trago da oratória, é como você usar os recursos que você já possui, que é o quê? Sua postura corporal, seus gestos, a sua expressividade, a maneira que você fala, o que você fala, como você modula a sua voz. Porque, por exemplo, eu posso chegar e falar aqui para você: Oi, Renata, é um prazer estar aqui com você. Olha a minha expressividade, de seriedade ou de tristeza, eu não transmito alegria, né. "Olá, Renata, é um prazer estar aqui com você". Então o nosso corpo fala, e as pessoas não se preocupam com isso. Aí fica desalinhado, né, o que você fala, como você fala, a sua expressividade transmite um conteúdo, a sua fala outro. Só que a sua imagem, ela chega antes. Então a pessoa presta atenção na sua imagem e nem sempre vai entender o que você falou. Aí dá essa incongruência aí no resultado que você deseja aí com a sua comunicação. E é muito interessante quando você traz a sua história que como a comunicação facilita ou impossibilita, aproxima ou te afasta dos seus sonhos. E agora que nós estamos nessa era digital, que a comunicação tem um valor muito importante, a expressividade, você percebe hoje que quem tem poder nem é quem tem tanto dinheiro, essa questão do poder aquisitivo, mas é o poder da expressividade. Esse é um diferencial competitivo hoje para você conviver com as pessoas, tanto na sua casa quanto no seu trabalho. Quem fala bem, se projeta bem, é entendido bem, já tem um valor diferencial aí na sua vida como um todo. Isso é muito interessante, Janaína, e hoje eu falo que a comunicação é a construção humana mais importante que foi feita. Tem muita gente que vira e fala que é a roda. A roda foi legal, foi uma invenção que proporcionou muitas tecnologias, mas a comunicação, a internet hoje. A internet é pura comunicação, é uma rede de computadores interconectados que facilitam e aceleram a comunicação cada vez mais rápida. E como que isso facilitou a vida? Como que isso trouxe qualidade de vida? Como que isso acelerou processos na área tecnológica, na pesquisa? Então a comunicação, ela é fundamental. E eu hoje, as pessoas às vezes me perguntam: "Renato, o que que você é, profissionalmente falando?" Eu falo: "Olha, eu sou especialista em pessoas". Por que especialista em pessoas? Porque eu fiz várias formações na área do desenvolvimento humano, falei aqui da comunicação, falei, da neuropsicanálise, do coaching, da PNL, de, eh, formações de mentoria,
várias formações na área do desenvolvimento humano. E todas essas formações, o que elas nos entregam? Nos entregam uma parte do ser humano, nos entregam, muitas das vezes, questões relacionadas à mente, ou a comportamento, ou a processos de tomada de decisão. E eu fui juntando isso tudo ao longo do tempo e fui, percebendo que, a partir desse conhecimento adquirido, a gente consegue fazer uma melhor leitura das pessoas. E aí hoje, quando eu vou me comunicar com uma pessoa, ainda que virtualmente, a outra pessoa do outro lado da tela, a primeira coisa que eu faço, além da escuta ativa, de você realmente estar ali, presente, consciente, escutando verdadeiramente a pessoa, eu faço aquela leitura, a leitura do perfil comportamental, a leitura emocional, a leitura para que eu possa devolver para aquela pessoa, na medida certa do que ela precisa, aquilo que ela está buscando. E não simplesmente fazer, uma comunicação por fazer ou por um determinado interesse, mas para que seja realmente uma troca, porque eu, enquanto terapeuta, eu tenho algo que a pessoa precisa, mas aquela pessoa tem algo que eu preciso também, que vai me ajudar a evoluir, que vai ajudar a crescer essa habilidade. Então eu falo que a comunicação não é só o ato de falar. Você bem disse sobre a comunicação não verbal, a expressividade facial, os gestos, a tonalidade da voz, são inclusive situações, muito mais importantes no contexto da comunicação do que somente a fala, porque, como nós dissemos antes, às vezes as pessoas, elas falam, mas elas não conseguem se expressar, não conseguem entregar um conteúdo, porque não sabem colocar as palavras ou não se conectam com a outra pessoa. O que o mundo hoje ele entrega? A empatia, né. Na hora que a gente vai estudar inteligência emocional, o pessoal fala: "Poxa, um dos pilares da inteligência emocional é a empatia", mas como que você consegue ser empático com a pessoa? Só se você o quê? Se conectar com ela. Porque se você não se conectar, você não entender o mundo dela, você não enxergar outros pontos de vistas além do seu, você não consegue ser empático. Então, trabalhar o aprimoramento da comunicação e principalmente dessa leitura de pessoas, é que vai nos proporcionar uma comunicação mais eficiente, mais assertiva. Porque a maioria dos conflitos, ou porque não todos os conflitos que nós temos, a gente pode olhar que o problema está na comunicação. Com Muitas das vezes, as pessoas, elas, criam expectativas, mas não contam para o outro, e aí ficam esperando aquela expectativa acontecer. Mas se o outro não sabe, como que aquela é. expectativa ela vai ser proporcionada? É complicado. É bem assim que você tem identificado na turma que você atende? Sim, e isso que você trouxe é interessante, porque as pessoas acreditam que comunicar é apenas esse ato motor, né, da boca, é falar. Não, antes disso, a gente tem a elaboração do nosso pensamento, planejamento das nossas ideias, essa organização, essa escolha de palavras. Eu tenho que estar muito, tranquilo, com ordem do meu pensamento para conseguir ser entendido, transmitir de uma maneira inteligente para que o outro consiga me entender. E quando você traz o selfie um e o selfie 2, a comunicação que eu tenho comigo mesma, ela faz muita diferença. Então, primeiro é a comunicação que eu tenho comigo, depois que eu tenho aqui com o outro, e no terceiro momento em público. Porque a comunicação que você tem com você mesmo vai interferir no seu resultado com o outro. E essa organização do pensamento, ela é extremamente importante, essa seleção das ideias para você se expressar bem. E os meus clientes chegam com essa questão assim: "Ah, Janaína, eu quero, o volume da minha voz está assim, eu tenho um problema de dicção". Falo: "Calma, vamos voltar, dar um passo atrás. Vamos organizar aí primeiro as suas emoções, os seus pensamentos, porque primeiro a gente pensa, sente, depois a gente age, né". E trabalhar essas sensações, os nossos canais sensoriais, que você até trouxe aí de ter empatia, então eu falo com eles, a primeira coisa, chegou em qualquer ambiente, seja numa entrevista de trabalho, numa apresentação, em uma palestra, eu não sei, ou para conversar com o seu filho,
Observa. Então, primeira coisa, usa a sua visão, esse potencial que você tem. Observa o ambiente, com quantas pessoas você vai falar, para você já começar a ajustar qual que é o volume da minha voz. Porque se eu falo alto demais, eu vou ser invasivo. Eu posso, eu falo assim, ultrapassar a barreira do outro, esse limite. Ou se eu falo muito baixo, a pessoa pode não me compreender ou me achar que eu sou uma pessoa insegura. Então já observei, eu já vou começar a ter esses simples detalhes. Sente o ambiente, aquela pessoa está agitada, a respiração dela está ofegante, ou não, ela está tranquila, uma velocidade de fala mais lenta, uma velocidade de fala mais rápida. Então, só no observar, você já vai percebendo as pessoas e o ambiente. E depois escutar. Como você disse, ter uma escuta ativa. Não é ouvir para o som entrar, mas escutar para compreender. Porque as palavras, o vocabulário da pessoa, a emoção que a voz dela carrega, já traz muita informação para a gente. E aí você sentir o ambiente também com o seu corpo mesmo, essa energia aqui tá bacana, tá pesado, o pessoal é agitado, eu preciso chegar com uma energia mais impactante, agitada, ou não, eu tenho que chegar mais leve, tranquila, e você já vai ajustando aí o seu corpo. Então, você nem abriu a boca para falar, percebe? Aí, por último, depois de toda essa elaboração, do entendimento desse contexto que você está inserido, aí você vai falar. Então, por último, é a fala. Aí, quando eu explico isso para os meus clientes, né, que chegam para mim e falam: "Janaína, eu não vi a comunicação dessa maneira. Nunca pensei dessa maneira, ninguém falava sobre isso". Falei: "Pois é, então a partir de hoje a gente vai trabalhar assim". E o treino, né, Renato? Você teve que treinar aí na sua trajetória, fez os cursos para ser palestrante, tem que treinar, não tem? Treino muito, Janaína, e é interessante que eu lembro de uma frase do Cortella. Teve uma moça que chegou para o Cortella e falou com ele: "Olha, Cortella, você fala bem demais, como que você fala desse jeito?" Ele virou e falou: "Olha, eu treino todo dia desde os 3 anos de idade. Então por isso que hoje eu falo assim, e daqui a pouco vou estar falando melhor, porque é um Hum. treinamento contínuo". Então é interessante porque a comunicação, ele tem esse aspecto da gente poder utilizar cada oportunidade de se comunicar como uma oportunidade de melhorar aquela habilidade, com uma oportunidade da gente poder estar, evoluindo naquele aspecto. Então isso eu faço sempre. E é interessante porque quando eu comecei a fazer o curso de oratória, então eu fui identificando ali, as minhas falhas, aqueles pontos fracos que eu tinha e ainda carrego na minha comunicação. E é onde a gente o tempo inteiro fica se policiando. Justamente para que, opa, não saia ali aquele vício de linguagem ou aquela situação. E eu, Janaína, eu garrava no né, é, e aí depois concluía a comunicação, e no né. Principalmente em Minas Gerais, toda essa cultura, a Sim. gente acaba reduzindo as palavras, então, o né sempre estava presente nas minhas palestras, no meu ato de comunicar, e é hoje algo que eu me policio muito para Uhum. poder evitar dessas 2 situações se repetirem, mas se, eh tá vendo? O como é que ele sai? Então, assim, se a gente se policia, ainda sai, imagina quando a gente não treina, imagina quando a gente não sabe identificar. Então, Sim. os erros eles vão acontecer com maior frequência. Então é muito importante o treinamento, a capacitação. Quando eu comecei a fazer os cursos de oratória, eu coloquei para mim o seguinte: todo ano eu tinha que fazer um curso de oratória com uma pessoa diferente, com um profissional diferente. Uhum. Por quê? Não que haja um meio termo onde todo mundo explica, sempre tem aquilo que é repetitivo nos cursos de oratória. Mas Sim. cada profissional, ele tem um jeito de explicar, ele tem um jeito de ensinar, cada profissional, ele tem uma técnica diferente que ajuda muito nesse trabalho, nesse treinamento, nessa evolução. Isso tem me ajudado muito. E é importante para você que está aqui, com a gente nesse podcast, ouvindo sobre comunicação, que você entenda que a comunicação é uma habilidade a ser adquirida. Então você pode adquirir. Se você gosta de um palestrante, de uma pessoa que fala bem, ou se você
se inspira nessas pessoas, você pode ser como ela, porque você é um ser humano, tem as mesmas capacidades, tem, o mesmo aspecto cognitivo, você pode também se capacitar e poder ter uma comunicação eficaz, assertiva, falar bem, mas precisa da pessoa querer. Ela tem que se abrir para esse mundo, para ela poder estar trabalhando a comunicação. Porque eu, na época da infância, da adolescência, ainda no iniciozinho da juventude, eu tinha medo em função dos outros. E aquilo era uma crença limitante que eu impunha a mim mesmo. Então, quando eu resolvi fazer o curso de oratória, uma primeira quebra que eu tive que fazer foi de crença. E as crenças ainda hoje são os maiores inimigos das pessoas que querem comunicar, não é mesmo, Janaína? Sim, sim. E as crenças são construídas lá no início, né, da nossa infância. E como você bem falou, a comunicação é uma habilidade treinável, porque nós aprendemos aí ao longo da vida. Então, se você tem interesse, tem que treinar que você consegue alcançar esse resultado. E essas crenças, quando eu vou trabalhar com os meus clientes, como eu disse, vamos dar um passo atrás antes de querer falar, a gente observa como é importante a fase da alfabetização na vida das crianças, como foi importante na nossa vida, porque quando nós estamos aprendendo a ler, dependendo da forma que isso é construído na nossa vida, vai causar um impacto na maneira de expor, na hora de falar. Então, por exemplo, a professora fala: "Leia aqui para a turma toda", e você ainda está aprendendo a leitura. Então, nem sempre você consegue respeitar a vírgula, o ponto final, você pode gaguejar em uma palavra que é nova, e aí nesse momento, se a professora chama a sua atenção, ou se os coleguinhas vão rir de você, ou se você faz uma leitura em casa para a família e os pais te pontuam de uma maneira que não é tão assim favorável para você, você já se sente assim: "Ah, comunicar não é bom, quando eu vou me expor, as pessoas vão me reprimir, eu não falo bem, eu erro quando eu vou falar para as pessoas", e aí essas crenças vão sendo construídas. E também no nosso meio, né, social, desde criança que a gente vive, como que as pessoas veem a comunicação, qual que é o modelo de comunicação da minha casa, da minha escola, dos ambientes que eu convivo, isso tudo vão trazendo referências e criam crenças muito enraizadas, né, Renato, que fazem muita diferença aí na nossa vida. Então, no meu trabalho, é também essa questão, vamos quebrar essas crenças, vamos trabalhar com as objeções, para a comunicação seja um meio de facilitação da sua vida e não de impedimento, né, porque quanta gente perde oportunidade. São muitas pessoas que perdem oportunidade hoje por ter medo de se expor, por ter medo de errar, né. E o que que é o certo e o que que é errado? Quando você traz a questão do vício de linguagem, é interessante que a comunicação mudou muito depois dessa explosão do digital. Então, quando a gente faz um estudo do público que você quer atingir, dependendo do seu público, se você é uma pessoa muito objetiva, que fala muito rápido, a gente até introduz alguns vícios para a pessoa se conectar com a audiência dela. Você acredita nisso, Renato? Às vezes a gente tem que introduzir um vício ali específico para ela se conectar, porque ela se distancia muito do público dela pela maneira como ela fala. É interessante, porque aí a gente entra na leitura das pessoas. Então, Sim, se a gente vai se conectar com uma pessoa, a gente tem que fazer essa leitura para entregar para ela na medida do que ela necessita. Aí a uhum, gente está agindo com empatia. sim, Então é interessante porque lá no início você disse: "Ah, se a gente chega num local, a gente dá uma olhada no ambiente, a gente sente o ambiente, a gente analisa as pessoas, a gente vê o modo como aquelas pessoas estão reagindo e a partir daí nós vamos formular as palavras certas, nós vamos, formular, a tonalidade da voz que vai ser ali a forma de se expressar", isso tudo é importante para que a gente faça essa conexão. sim. Então, é interessante, Janaína, porque a leitura das pessoas hoje, principalmente eu utilizo muito nos processos de negociação. Não para tirar vantagem do negociador,
Mas aqueles processos longos de negociação não são mais necessários. Nós temos hoje técnicas e ferramentas que podem, facilitar o processo, para que nós possamos chegar a bons processos de negociação, sem Hum. as coisas se tornarem cansativas, enfadonhas ou até mesmo uma disputa dentro do processo de negociação. E aí, qual que é a principal ferramenta? Essa comunicação assertiva, que é aquela que você faz a leitura de quem está na sua frente, da pessoa que você está negociando, onde você entra nesse mundo dela, onde você se conecta, onde você gera empatia e onde você começa a produzir ali situações que vão trazer um engajamento e que vão levar a um processo aonde as 2 pessoas chegam a um acordo. Não é essa a finalidade da negociação? Um acordo? Um Um acordo. acordo, muitas das vezes, não é só ceder, igual as pessoas falam: "Ah, você cede um pouquinho, ele chega um pouquinho, a gente chega num acordo". Não, um acordo é o ajuste, né, daquilo que você, tem entre aquilo que você aceita no mínimo e no máximo, né, e você tem ali aquela balança para você poder estabelecer um acordo necessário. Então, para fazer um processo de negociação, essa comunicação assertiva, essa comunicação empática, essa conexão, essa leitura de pessoas, ela é fundamental. E aí, o treinamento é que vai proporcionar isso, porque uma pessoa bem treinada, ela tem segurança, ela tem confiança. E Hum. só uma pessoa com confiança, com segurança, chega num ambiente e vai produzir na hora o que que ela vai comunicar. Tem gente que às vezes vira para mim e fala: "Poxa, você treina para fazer palestras?" Eu falei: "Olha, eu treino conteúdo, eu estudo, eu aprimoro o conteúdo. Agora, o que vai acontecer na palestra depende. É na hora que eu chegar no local, no ambiente." E eu sempre procuro chegar 1 hora e meia antes, para mim poder entender, como que é o formato do auditório, ou se é uma sala de aula, ou como que é, se vai haver uma possibilidade de passar uma apresentação ou não, se vai ser só a fala, normal mesmo, qual que onde as pessoas vão estar posicionadas, vai haver interação, não. Então isso tudo são informações necessárias para a gente poder formular a comunicação. Agora, se a pessoa não é segura, não é confiante, como que ela vai fazer isso na hora da apresentação? Como que ela vai, estabelecer esse aspecto cognitivo para poder conectar com as pessoas? Então, assim, por isso que é importante, né, Janaína, treinar, tá Sim. fazendo curso de oratória, tá buscando um bom fonoaudiólogo para poder trabalhar esse aspecto. Você trouxe no início, né, você me cobrando: "Você já aqueceu a voz?" Como que é importante o aquecimento da voz para a Sim. gente poder produzir a comunicação, e as pessoas não entendem, não é verdade? Não tem esse pensamento, essa preocupação. E eu falo que quando você quer se comunicar bem no dia a dia, você já tem que estar preparado para aquilo. Então acordou de manhã, já acorda o seu corpo, já se prepara para ter uma comunicação interessante, porque um corpo muito tenso, a voz sai tensa, aquela comunicação que afasta. Agora, quando a pessoa está muito despreocupada, relaxada demais, é aquela comunicação frouxa, uma voz que sai de qualquer jeito, então também a pessoa fala assim: "Será que aquela pessoa vai fazer o que eu preciso que ela faça? Será que ela vai dar conta?". Então essa confiança e segurança já começa com essa preparação diária. Como que eu posiciono o meu corpo, a minha voz, a minha fala. E essa questão da preparação, eu falo com os meus alunos: "Você se prepara antes da apresentação". Então estou preparando a minha apresentação, como que vai ser na palestra, a roupa que eu vou usar, você tem que estar seguro, porque quando você sobe no palco, ali a preocupação é com o seu público. Acabou você ali, porque senão você não se conecta. Eu falo que a gente entra num estado de cedência, eu cedo a minha pessoa, o meu ser ali, para me conectar com o meu público. Então não é o momento de preocupar: "Ah, será que minha voz está legal? Minha apresentação está boa? Será que eu faço isso, o gesto aqui, posiciono aqui?". Não, isso tudo é na preparação, é no treino mesmo, por isso que é importante treinar e ter essa preocupação. Uma outra coisa que você me perguntou do aquecimento, né, quem não aquece a voz, pensa bem, a voz é o seu cartão de visita, é a maneira que você se expressa.
Se você não tem preocupação com isso, você não passa credibilidade, autoridade, confiança da maneira que você deseja. E uma outra questão que eu pego no pé dos meus clientes é da dicção. Então, se é um ponto que eles falam: "Janaina, qual que é a primeira preocupação que eu tenho que ter?", com a abertura de boca, com a articulação, respeitar os pontos articulatórios de cada som da fala e evitar comer o S no final das palavras, respeitar aí o nosso português, porque quando eu falo travado, o outro inconscientemente me percebe como uma pessoa insegura, ou que eu tenho algo a esconder, me distancia. Mas quando eu abro a boca para falar, isso me aproxima, transmite credibilidade, eu domino o conteúdo, confiança, autoridade. Então a dicção ela é extremamente importante. E da mesma forma que nós temos encurtamento nos músculos do nosso corpo, nós também temos nos músculos da face, na língua. Então, por isso a importância do aquecimento, da gente preparar a nossa musculatura para trabalhar ao nosso favor. Isso faz parte desse planejamento da oratória, de você se expressar melhor por meio da articulação dos sons. É interessante, Janaína, porque aí a gente começa a compreender que a comunicação, nós já falamos, não é só o aspecto de falar, é um conjunto Uhum. de situações. E esse conjunto é interessante porque quando a gente olha para uma pessoa, é um conjunto corpo humano. Então não tem que a pessoa tratar uma questão separada da outra, o que muitas das vezes acontece. A pessoa ela tem que entender de si, em primeiro lugar, tem que ter um autoconhecimento muito profundo. Se ela ainda não participou de um treinamento, de um curso de autoconhecimento, é fundamental, porque ela se conhecendo, ela vai identificar quais são as falhas dela na comunicação, aonde ela precisa aprimorar, o que que ela precisa treinar, o que que ela precisa se policiar. O público dela, que é o conhecimento do outro, o conhecimento da outra pessoa, ou seja, conhecer pessoas, ela precisa também treinar, praticar. Para quê? Para que na hora que ela venha produzir essa comunicação, facilite essa conexão com ela, isso é fundamental. Então, principalmente na minha área, hoje a área da psicanálise, às vezes a gente chega lá, as pessoas: "Poxa, eu nunca tive, problema de saúde, mental, sempre físico". Falei: "Gente, sempre que você tem um problema de saúde físico, afeta a mente, e vice-versa, é um conjunto, o corpo humano é um só, não tem como você ficar tratando uma coisa e dissociar da outra, não funciona assim". Muitas das vezes quando a gente tem uma doença física, não deixa a gente cansado, para baixo, você não fica às vezes ansioso, está afetando a mente. E quando você tem um problema relacionado à mente, depressão, burnout, a ansiedade, afeta também. A comunicação também é assim, é afetada por todos esses aspectos. Então, tem gente que às vezes fala: "Ah, eu formei, já tenho anos na minha profissão, não preciso aprimorar minha comunicação". Está perdendo, perdendo clientes, perdendo autoridade, perdendo posicionamento e muitas das vezes ficando ultrapassado. Então é importante, e eu sempre quando eu, trabalhava com cursos de oratória, cursos de comunicação não verbal, cursos, de comunicação assertiva, eu falava com as pessoas: "Olha, é para todo mundo, é aberto, não é somente para quem vai ser palestrante, ou para quem vai ser professor, ou para quem vai trabalhar para determinada profissão. Todos nós precisamos nos comunicar bem. A pessoa que sabe comunicar bem, que sabe ter uma comunicação assertiva, ela é um diferencial em qualquer organização, em qualquer lugar. Ela traz entregas que são bem mais, expressivas do que aquela pessoa que não sabe trabalhar bem. E é interessante que quando eu trabalhei numa grande empresa, na época em Minas Gerais, a gente trabalhava numa área com mais de 100 pessoas no mesmo local, eram interessantes que aquelas que tinham mais sucesso, era aquelas que comunicavam melhor. E é interessante porque quando eu fui fazer um treinamento lá para essa turma, inclusive, e aí nós fomos, né, dar exemplos para as pessoas o que que elas precisavam aprimorar, algumas pessoas chegavam para mim e falavam assim: "Ah, mas eu não sou esse tipo de pessoa". E aí eu virei e falei: "Olha, faz como eu então em determinadas situações. Na hora que é necessário, você veste um personagem.
E naquele personagem você introduz a parte da comunicação que é importante você entregar para o público. E na hora que você fez aquele compromisso, você fez aquela entrega, ok, você desveste do personagem e volta a ser você mesmo. Por quê? Porque a comunicação ela pode ser pontual, não é mesmo, Janaína? Sim. Nossa, você falou aí, isso é muito interessante, sobre a gente vestir o nosso personagem, sobre a gente ser flexível e se adaptar às pessoas e aos ambientes para a gente conseguir se tornar comum. Isso é de extrema importância e é interessante que hoje no mercado de trabalho nós temos pessoas muito bem preparadas tecnicamente, mas nesse quesito de expressividade, de comunicação, tem um déficit imenso. E hoje a comunicação é uma habilidade muito exigida no mercado de trabalho, para você conviver, porque muitas vezes você passa mais tempo no seu trabalho do que na sua própria casa. Então, se eu não estou confortável para conversar com as pessoas, para entender o outro, como que eu vou fazer? Eu tenho o domínio técnico do meu nicho, da minha formação, mas não entendo de pessoas. E eu preciso negociar com você, eu preciso que seja uma situação ganha-ganha, porque a empresa precisa de resultados, a nossa equipe precisa de produzir bem, né, trabalhar confortavelmente. Então, como que a gente faz isso? É a comunicação. Então, hoje é um quesito muito importante entender de pessoas. E é interessante, Janaína, você foi falando sobre esse entendimento, me trouxe uma lembrança aqui. Na época de faculdade, tinha uma namoradinha lá, e aí teve um dia que a gente tinha saído e ela falou: "Nossa, Renato, mas eu vejo você interagindo com todos os tipos de público. Tem hora que você tá lá com os playboyzinhos e você tá interagindo com eles e parece os maiores amiguinhos, tem hora que você tá lá com baixo clero e a mesma coisa, tem hora que você tá com o pessoal ali da panelinha tal, você interage com todo mundo, você conversa com todo mundo". E aí eu expliquei para ela, falei: "Olha, acabei de fazer um curso de oratória e nesse curso de oratória ensina justamente isso, você está fazendo a leitura das pessoas, está, fazendo ali tendo uma visão ali do público com quem você vai interagir, e aí você vai e começa a entregar a comunicação na medida que aquele público necessita, precisa, e aí você se conecta. E quando você se conecta, a coisa facilita, fica melhor, mas isso é um treinamento. Então você, que até hoje tem se restringido na vida, na sua profissão, em função da comunicação, a dica é: procura um curso de oratória, curso de comunicação não verbal, um curso de comunicação assertiva, um curso da área da comunicação e vai aprimorar, adquira essa habilidade, é fundamental para a sua vida, para a sua carreira, para os relacionamentos. E aí é interessante, Janaína, porque na pandemia, o que aconteceu na pandemia? Muitos casais se divorciaram, porque eles começaram a trabalhar em casa, home office, começaram a ter mais contato e de verdade ali foram se conhecer mesmo. Estavam às vezes casados anos, mas não se conheciam, não se comunicavam, não havia uma troca. E aí quando essa troca começou, para alguns casos não foi bem sucedida e acabou proporcionando, o divórcio para aquelas pessoas. Então é interessante que até nos relacionamentos, a comunicação ela é fundamental. Esse conhecimento do outro é fundamental, essa conexão, a geração da empatia, porque de repente você vai casar com um desconhecido e precisa de uma pandemia para conhecer a pessoa, então é bem complicado, né, Janaína? Sim, e é interessante, eu falo muito com os meus clientes, que a comunicação em qualquer momento, ela tem que ser estratégica, intencional, independente se é com seu filho, com seu marido, com o gestor da sua empresa, alguém da sua equipe, ela tem que ser intencional. Então, o que que eu quero alcançar quando eu for falar com aquela pessoa? E uma dica que eu deixo é quando você for elaborar esse discurso de qualquer momento da comunicação, que ela seja simples, objetivo e generoso. Então, bem
de uma maneira, escolha palavras que as pessoas conseguem te compreender de uma maneira objetiva e que acrescenta algo na vida delas. Que elas pensem: "Nossa, isso me ajudou nesse momento, isso me beneficiou, eu ganhei algo com o que aquela pessoa me disse". Aí a sua comunicação se torna mais estratégica e favorável aí nos relacionamentos. Porque às vezes a gente quer conversar com o marido, por exemplo, no contexto da pandemia, mas eu nem sei o que que eu quero dele, eu nem sei o que que eu quero de resultado com isso, então eu não tenho intenção, simplesmente eu abro a boca para falar, e às vezes eu estou falando de mim, né, como você traz bem a questão da emoção, às vezes eu vou expressar o que eu sinto, mas será que o outro está preparado para isso nesse momento? Esse é o contexto ideal? É nessa hora que eu falo? Eu posso esperar um momento? Então ter essa consciência da comunicação, de me tornar comum mesmo, porque a pandemia ela foi uma oportunidade da gente auto se conhecer e também de conhecer o outro de uma maneira mais ampla. Talvez de uma maneira que a gente nunca tinha visto o ser humano, a gente teve essa oportunidade, né. Verdade. E você disse uma coisa que me lembrou, uma frase que eu sempre falo para os meus clientes. Falo: "Olha, o óbvio, ele precisa ser dito. O óbvio é necessário, faz parte da comunicação". Muitas das vezes, as pessoas estão comunicando com a outra, mas deixam de falar o óbvio e criam uma expectativa de que o outro tem que realizar aquilo que ele imagina que vai realizar. Mas se você não disse para outra pessoa, ela não sabe. Como que ela vai te entregar algo que ela não sabe? Ela vai adivinhar? Não tem bola de cristal. Então o óbvio, ele precisa ser dito, ainda que seja questões simples. "Ah, fulano tem que saber", não, ninguém tem que saber nada. A comunicação, ela tem que funcionar. Muitas das vezes os conflitos acontecem pela falta da comunicação, porque o óbvio não é dito, aí começa ali. As pessoas, porque nós somos seres emocionais, né, Janaína? Então nós somos seres emocionais, então quando a comunicação não funciona, pode estar sendo gerado o quê? Raiva, tristeza. Aí se a pessoa vai carregando aquilo ali, o copo ele vai enchendo. Aí aquela emoção de primeira geração, medo, tristeza, raiva, vai virando emoção de segunda geração, frustração, decepção, ódio. Segunda, terceira geração de emoções. E aí o que que acontece? Conflito instalado. Aí a pessoa já começa a se comportar diferente, já está estranha com o outro, quando que na realidade lá atrás era só ter dito, era só abrir a boca, era só falar. É interessante, às vezes eu vejo casais que um reclama que o outro não conversa, não fala. Ele percebe que a pessoa está estranha, está se comportando de maneira estranha, mas a outra pessoa se reprime, se fecha. E aí fica aquela interrogação, porque aí um provavelmente não gostou do que o outro fez, está reagindo de uma forma, o outro está sem saber, não sabe como lidar ou o que fazer para melhorar a situação. Conflito instalado. Poderia ser resolvido, sim. Para que que a gente precisa ficar carregando raiva? Para que que a gente precisa ficar carregando essas emoções negativas que vão muitas das vezes estremecer os relacionamentos ou até mesmo o ambiente de trabalho, um clima organizacional numa empresa? Então, quando a gente se expressa adequadamente e principalmente a gente faz calar o ego, porque muitas das vezes a gente vai carregando, as emoções por causa do orgulho. Ah, outra pessoa fez uma coisa, feriu o seu orgulho, feriu ali o seu ego, aí você não gostou, você está carregando aquilo ali, e aí pronto, conflito instalado. Nós podemos minimizar isso muito. Então eu sempre falo, e você dá cursos nessa área também, que, cursos de comunicação muitas das vezes estão alinhados com o desenvolvimento humano, com o autoconhecimento, estão alinhados com o gerenciamento das emoções, com o silenciar do ego. Isso é fundamental para todo mundo que precisa aprimorar, aliás, todo mundo precisa aprimorar a comunicação. Então vai aprimorar a comunicação, ela precisa de adquirir essas habilidades. Está aí o mindset de crescimento que nos traz justamente esse posicionamento, né, Janaína? Sim, e é interessante quando você traz, porque a única pessoa que adivinhou alguma coisa na nossa vida foi a nossa mãe.
quando éramos recém-nascidos. A gente chorava e a mãe dava o significado. Será que é fome? Será que é frio, dor? Então ela adivinhava. Nós crescemos, viramos adulto, acabou a adivinhação. Só que a gente ainda está mal acostumado com esse hábito da infância e quer trazer para a vida adulta. E eu falo com os meus clientes: pensa bem o poder que você dá ao outro de dar o significado do que você pensa, do que você sente, do que você fala. Não dê esse poder. Você agora, como adulto, dá um significado para a sua comunicação. Então não deixe que a pessoa adivinhe e não queira adivinhar o que o outro vai trazer, porque você não sabe. Então, esse diálogo, esse falar o óbvio é muito importante, porque a gente cria essa expectativa de que o outro vai adivinhar e ele não adivinha. Não adivinha, não adianta. É interessante, esse contexto, porque muitas das vezes quando as pessoas vão me procurar clinicamente para neuropsicanálise, às vezes primeiro o trabalho que eu tenho que fazer é de comunicação. Porque na realidade, na hora que a gente vai fazendo ali o diagnóstico, a gente identifica muitas das vezes que o problema é a falta da comunicação, é a falta do óbvio, é justamente essa questão da adivinhação. Casais vão lá: "Ah, eu quero fazer uma terapia familiar", porque a gente não, está conseguindo, a família, está desconectada, e enfim, a gente precisa de uma ajuda e eles acham que é um problema mental ou uma doença mental e não é, é a falha na comunicação. Aí primeiro eu já falo com o pessoal, por isso que eu não gosto de rotular hoje a profissão com tantas formações, eu não gosto de rotular a profissão, porque às vezes a pessoa ela vai buscando uma coisa, mas não é aquilo que ela precisa. Então eu vou fazer uma avaliação primeiro e falo com ela, falo: "Olha, o problema é a comunicação. Vamos trabalhar a comunicação? Depois a gente pode até avaliar se existe alguma outra questão, psicológica, que precisa de um processo de análise psicanalítica, e aí tudo bem, a gente avalia e faz se necessário. Mas hoje eu não estou identificando aqui um problema no casal aqui da comunicação, ou às vezes um problema na pessoa da comunicação, dela guardar tudo para si. E aí, quando a gente faz esse trabalho, o pessoal: "Meu Deus, mas era isso que eu precisava?" Falo: "É, por quê? Carregava crença limitante, essas crenças da infância, esse mau costume, justamente do processo, né, da mãe, começar a identificar ali, né, os significados ali na infância, mas também da criação, porque por um certo momento a dependência era tamanha de pai e mãe, que a pessoa ela não consegue se libertar, ter essa independência, está sempre dependente de alguém. Alguém mandar fazer alguma coisa, alguém falar e a pessoa fazer, é aquilo que o outro falou, e ficar vivendo aí essa dependência sem se tornar verdadeiramente uma pessoa adulta. Então quando a gente estabelece as fronteiras ali, da do momento em que você se torna totalmente independente, autossuficiente, aí você precisa se empoderar aonde? Na comunicação, porque é ela que vai te ajudar e te conduzir para aquilo que você quer alcançar na vida, que é o propósito. Sim, e nessa questão da comunicação, as pessoas se preocupam muitas vezes com o que falar, o que dizer, mas a questão é como. E às vezes nesses conflitos, né, de relações tanto em casa quanto no trabalho, não é o que você falou, é como você falou. Então, de repente, a sua emoção, você está sem esse autoconhecimento, fala: "Ah, acho que eu estou com um problema". Não, é o como que está aí a sua energia. Então, a pessoa que tem muita energia, que fala muito rápido, volume alto, transmite o quê? Agressividade. Aí a pessoa fala assim: "Nossa, mas se você é grosso, nossa, você está nervoso". "Não, estou tranquilo", mas é o como eu lido com o que eu sou, com o que eu dou conta de mim, né. Então nesse processo terapêutico é muito importante como que eu lido comigo mesmo. Ou de repente a pessoa é tão tranquila, calma, o jeito de falar, você fala: "Aquela pessoa não vai fazer o que eu preciso, ela não vai dar conta". Então esse contexto interno que você traz, né, essa mobilização das nossas emoções, dos nossos pensamentos, eles são fundamentais no resultado da nossa expressividade. Então, terapia é ótimo. Eu sempre falo com os meus mentorandos: vamos um passo atrás, vamos
te conhecer primeiro, dominar, assim, os seus pensamentos, porque a única coisa que a gente controla é o pensamento da gente. Né, se me der uma dor de barriga, eu saio correndo, eu não controlo nem o meu intestino, quem dirá o que o outro pensa, dominar outras questões. Então, primeira coisa, pensa, controla o seu pensamento para você conseguir gerenciar melhor as suas emoções, porque depois que a adrenalina está no sangue, isso é muito comum quando vai falar em público, né? Aí vem os respondentes aí emocionais. Ah, eu tô nervoso, frio na barriga, tô gaguejando, a perna tremendo. Eu falo, então a adrenalina já está aí no seu corpo, então como lidar com isso? Então, esse olhar para si, ele é muito importante para você ter resultados positivos aí na sua comunicação. E aí é interessante porque esse dominar o pensamento, eu lembro do sistema 1 e do sistema 2. Sim. Porque muitas das vezes as pessoas têm intenção de resolver as coisas rápido, que aí é o emocional. Ela já vai ali pela emoção, já vai no automático, já vai, nem pensa direito, já quer produzir ali um comportamento, e aí ela está agindo o tempo inteiro com o sistema 1. E aí lá no consultório, geralmente eu ensino as pessoas a justamente trabalhar. O meu livro 3 segundos, ele é isso. O que que é 3 segundos? Pô, em 3 segundos, você decide se você vai agir emocionalmente ou se você vai parar, pensar, respirar e 3 segundos já dá para você formatar um pensamento mais analítico, um pensamento em que vai te proporcionar mais opções para que você possa ter ali um comportamento e um resultado melhor. Então, não é tudo agir e reagir. A gente precisa, opa, vamos parar, sistema 2 funcionar, a gente analisar, a gente parar, a gente pensar. E durante todo o podcast nós falamos sobre isso, sobre as pessoas terem um processo de análise primeiro. Análise do outro, análise do ambiente, análise, né, de várias situações, inclusive, do seu eu, para que aí sim ela formule um comportamento, para que esse comportamento, se for de fala ou se for de uma expressividade de alguma forma, seja na necessidade que aquele momento precisa. E aí sim a gente fala de eficácia na comunicação, e não de atropelos, porque se a gente atropela a comunicação e a gente tem um comportamento não tão adequado em relação a que a situação precisa, o que que vai gerar? Depois vai ter que gerar outros comportamentos para poder corrigir aquele que foi feito de maneira inadequada. E aí parece que a vida da pessoa está indo para frente e para trás, porque, vive se comportando e corrigindo comportamentos, vive, produzindo resultados e corrigindo aqueles resultados. E aí ela tem a sensação de que nada funciona, que nada está andando para frente, que o propósito dela está sempre distante. Então é preciso que essa habilidade que ela vai gerar com a comunicação, ela seja uma prioridade na vida, que vai ajudá-la a proporcionar comportamentos que se encaixem numa linha, numa jornada que vai facilitar o alcance do propósito da vida dela. A minha vida só mudou quando eu estive aberto a fazer um curso de oratória, e aí tudo clareou. Outras, oportunidades apareceram, minha vida abriram opções. E aí eu vi que eu poderia, na época eu era formado, só em direito, então dentro do ambiente jurídico me ajudou muito nos processos nas varas do trabalho, nos juizados cíveis e também nos processos de negociação. Inclusive sou responsável pela maior negociação trabalhista do Brasil, mas eu já tinha, na época, feito o curso de oratória, já tinha feito um curso de comunicação assertiva, que me ajudou muito nesse processo de negociação, em ler aquelas pessoas que estavam do lado ali, não para tirar vantagem, mas para poder fazer um processo de negociação mais assertivo, e foi um grande processo de negociação em Ouro Preto em 2015, e depois daquilo ali, me ajudou demais na transição de carreira, na comunicação, na minha vida hoje de palestrante, viajo o Brasil e o mundo ministrando palestras hoje de desenvolvimento humano, mas o ponto-chave
não foi aquilo que eu aprendi em termos de conteúdo. O conteúdo, ele é necessário, a gente se sente mais seguro e confiante quando a gente está falando daquilo que a gente entende, daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente é especialista. Mas se a gente não sabe, proporcionar uma comunicação adequada com aquele conteúdo, de nada serve. Então a gente precisa de ter uma autoimagem, sim, saber se vestir, saber se posicionar, quais são os gestos que você, vai produzir com a comunicação, porque é muito interessante, Naina, muitas das vezes nessa leitura de pessoas, me deixa confuso pessoas que às vezes estão falando uma coisa com a fala e estão falando outra com o corpo. Então, muitas das vezes a gente se confunde, não sabe necessariamente o que que a pessoa está falando, porque às vezes ela está afirmando algo positivo com a fala, mas o corpo, a expressividade está triste, está negativo, está emanando uma comunicação de tristeza. E aí a gente não entende, você fica em dúvida, você não consegue se conectar, e aí às vezes você fica 1 hora e meia numa palestra e aquela palestra não gera um significado. Então é importante demais em que as pessoas trabalhem não só o aspecto do conhecimento, de se especializarem, mas também de trabalharem uma comunicação para que essa comunicação as ajude a chegarem a alcançar o propósito que elas querem para a vida delas. Brilhante sua reflexão, Renato. E é essa questão mesmo. E a comunicação ela é de dentro para fora. Da mesma maneira que as nossas células se comunicam, os nossos órgãos estão se comunicando dentro da gente para nos manter vivos. A nossa expressividade também nos posiciona aí na sociedade. Ou nós somos pessoas, né, que se expressam bem, que nos posicionamos, que damos conta ali de conversar em qualquer ambiente, sermos flexíveis, ou nós somos pessoas escondidas, né, anuladas e que não têm essa coragem aí de se expor. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você, foi um prazer imenso conversar com você, esse bate-papo gostoso, e espero voltar mais vezes. Ah, com certeza. Queria estar aqui mais 2, 3, 4 horas te ouvindo, foi realmente sensacional. Eu que agradeço a sua disponibilidade, sua participação. Já sei como é que a sua agenda é super complexa e você conseguiu aí reservar um tempinho para estar aqui com a gente no Café para Despertar. E espero, as portas estão abertas para novas oportunidades, novos bate-papos. Tenho certeza que o nosso público que está nos vendo agora, nos assistindo agora, já está ansioso aí para novos episódios aí do nosso Café para Despertar. Obrigado, Janaína. E você, fica aí ligadinho no nosso canal, sempre trazemos aqui um conteúdo super interessante, como foi esse da comunicação no nosso Café para Despertar. Se liga e curte aí o nosso podcast. Um abraço, até mais, tchau. Tchau.